Artísticas e Cansadas. Esse é o Artísticas e Cansadas, um espaço para mulheres artistas compartilharem suas jornadas, desafios e dores no universo criativo. Juntas, transformamos nossas vivências e as de vocês em um diário coletivo. Seja para quem está começando, seja para quem já está nessa jornada há tempos, porque afinal, todas nós artistas somos meio cansadas, mas nunca paramos de criar. Oiê! E aí? Tudo certo? Como estamos essa semana? Nunca tem outra coisa pra falar. Eu não queria falar cansada, mas... mas é que é especial. Eu estou mais cansada essa semana do que é demais. Final do dia. É isso, seguimos. E aí, gente, vocês viram? Eu tava vendo, né, que parece que a nova moda do momento é ridicularizar o trabalho fixo, ser CLT. E eu queria discorrer sobre isso. O que está acontecendo com o mundo que estamos vivendo, que CLT virou sinônimo de xingamento. Nossa, você é um CLT, meu Deus, que fubango. De xingamento. Sabe? É tipo isso. Nossa, e tem, tipo, vários vídeos, né, no TikTok sobre isso. Até de, tipo assim, pais e os filhos. E aí eles tentando explicar o porquê. Tipo, mas por que você não gosta? Tipo, mas por que você tem medo? Medo, chegou nesse nível. Medo de ser CLT. Tipo, não sei o quê. Eles não sabem o sonho que era você achar uma vaga CLT. Porque o tanto de vaga PJ que tinha, a gente ficava tipo, não, PJ não, eu quero meus direitos CLT bonitinho. Não tem ideia do que é isso. E mais uma coisa que eu acho é que a internet demonizou a rotina CLT por conta dessa coisa de home office presencial, transporte público, esse monte de coisa. E aí essas pessoas só enxergam isso. Sim. Porque hoje em dia eles têm o direito de enxergar que não é legal a gente pegar transporte público cheio, que a gente tem que ficar gastando dinheiro pra comer na rua e tudo mais. Só que é quase um privilégio você poder falar mal do CLT quando você tem a opção de fazer outra coisa, né? Porque muita gente, a única opção que tem é trabalhar no CLT ali, ou no mercadinho, num lugar mais simples, porque não tem mais o que fazer. Tipo, sei lá, gente, Não, e não é nem isso também, gente. Sei lá, uma multinacional, qualquer empresa, você vai ser CLT, entendeu? Você não gostaria de ter um emprego numa empresa super, sei lá, que valoriza o funcionário, que paga todos os seus direitos certinho? Vamos supor, vai ser designer no Itaú, ser diretora de arte em, tipo, uma empresa super grande, sabe? Tipo, essa pessoa é CLT. Tipo, oi? Espera esse povo ver o valor. Espera eles verem o valor de um convênio médico. Aí talvez. Entendeu? Que não é barato pra você pagar, não é? Eu acho que tem muitos recortes desse assunto, assim. É muito complexo. Muito complexo. Sim, eu ia falar isso. Eu acho que é isso que a Jade falou, concordo. Mas eu acho que também tem um recorte de que... Dois pontos, né? Pelo menos na minha visão. De que essa geração, ela não teve muita contato com dinheiro físico. Então também não sabe o valor que o dinheiro tem. E, né, tipo assim, o tanto que a gente rala pra conseguir o dinheiro. Então tudo é cartão e não sei o que. Você pede Uber ali e tal. E aí, tipo, você não tá vendo a nota, né, física. Tipo, você não tá vendo aquele dinheiro tá indo embora. Você só tá passando. Então eu acho que a relação de valor muda. E eu acho que também tem muito dessa geração ter crescido já na internet. Então, assim, na cabeça deles, para que eu vou me matar de trabalhar se eu posso ganhar dinheiro com a internet? Né? Tipo, não faz muito sentido. E eu tenho uma prima que ela tem uma loja de brinquedos e eu tava conversando com ela esses dias com ela falou, eu não consigo arrumar gente pra trabalhar. Tem mais de um ano que um ex-funcionário saiu e não consigo arrumar gente pra trabalhar, porque não quer ficar, mas eu tenho que pagar minhas contas. Então, pra que eu vou ficar aqui? E também tem esse recorte, né? Porque tem até um estudo, eu não me lembro agora exatamente, mas a idade, a faixa etária pra jovem subiu por conta disso, porque o poder aquisitivo é muito menor hoje em dia, mas também porque muitos são bancados por pais, enfim, às vezes avós, pessoas da família. Então, acho que tem muitos recortes. E aí, tipo assim, eles crescem vendo, sei lá, os pais trabalhando
trabalhando como CLT e vê, sei lá, um influencer ganhando milhões, como é que você faz? Sim, mas também tem um recorte social absurdo. Sim. De questão de consciência de classe mesmo. Porque esse tipo de comentário, obviamente, vem de pessoas que têm a possibilidade de enxergar isso, né? Total. Porque enxerga que não depende daquilo para trabalhar, não depende de um trampo com carteira assinada, porque na nossa família, assim, a vida toda não, você precisa ter a carteira assinada, é importante que você tenha isso, Seus você garante direitos. sua aposentadoria e tal. Então tem muitos recortes e tem uma outra coisa também que é, quando essas pessoas tiverem ideia do que é você ser autônomo e tomar conta do seu negócio, das suas coisas, aí vai começar a chorar, porque não é simples, não é só criar vídeo pra internet Tem que vai ganhar muita dinheiro. romantização, né? Exato. Mesmo pelo recorte social também, por exemplo, eu lembro que eu cresci vendo... É que meus pais, eles são autônomos já há muito tempo, né? Mas eu lembro de ver as mães das minhas amigas, a minha mãe mesmo, antes dela ser autônoma, tipo, sempre trabalharam em multinacional, cargo bom. Então sempre foi um negócio que, na minha cabeça, eu cresci, sabe? Quando você imagina com 30 anos. Na minha cabeça eu ficava, com 30 anos, é a idade do sucesso. Não, mas eu ficava, com 30 anos, eu quero estar numa empresa, tipo, bem estruturada, numa empresa X, tipo... Nem entendi a hierarquia da empresa, entendeu? Mas é aquele negócio de você se imaginar num cargo grande, alguma coisa assim. E é isso, hoje essa geração... E eu acho que independentemente de classe social, sabe? Eu acho que é geracional mesmo. Eles não almejam isso. Eles não almejam, tipo... ter uma carreira que você vai ficar anos numa empresa, construir uma carreira ali, tudo é mais volátil. Então, eu acho que é um assunto que, assim, ele dá pra ir pra muitos lados, assim, é muito mais complexo do que a gente pensa, assim, igual até a Paty tava falando, e isso se estende além do trabalho também, que essa questão dos influencers vem de... Muita gente hoje não quer mais fazer faculdade. Tipo, gente... Não tá preocupado com a educação, é um né? básico. Por mais que, beleza, você pode não seguir o que você fez na faculdade, né? Mas é conhecimento, né? Um curso superior. As pessoas não têm mais essa cultura de querer fazer uma faculdade. Não tem. Assim, tem um outro recorte também, porque realmente faculdade hoje em dia é absurdamente caro. Mas Sim. acho que isso não é o principal motivo. Eu acho que é muito disso que você falou. Tipo, vocês já viram os mini coaching? Ai, pavoroso. Nossa. Pavoroso. Gente, eu fico assim... Nossa, Não, é de mentira, não é bizarro. possível. Parece que é de mentira. Não, é de mentira. Não dá pra acreditar num negócio desse. Eu não sei. Eu acho que é muito verdade, tá? Quem são os pais e mães dessas crianças? Cadê o conselho tutelar? O que esse moleque tá falando? Por que ele fala como se ele, tipo, num tom de voz de 40 anos? Ai. Tipo, vai viver sua infância. Eu não tenho paciência. Mas é... Não, e aí gente, eu acho que não. tem isso sim na questão da educação que eu fico chocada. Não tem, mas eu acho que é muita influência da internet, assim. Sim. Pelo que Não, eu acho que o principal... leio e Eu pelo acho que também. eu percebo. Porque é muito... Imagina se a gente crescesse também. É que a gente cresceu com esse referencial, igual a Fê falou. A gente cresceu com nossos pais. Meu pai também trabalhou a vida inteira em multinacional, etc. Empresa grande. E ele cresceu dentro da empresa. Ele foi crescendo ali na hierarquia. Então, eu tive isso como exemplo. A minha mãe já não. Minha mãe, ela... Enfim, ela ficou um tempo sem trabalhar cuidando da gente e depois ela voltou a trabalhar como autônoma. Que aí foi um outro referencial. Então, eu tive os dois referenciais. E assim, a diferença é absurda. É muita romantização de achar que você vai trabalhar como autônomo, que, ai, nossa, a vida tá resolvida, que é tudo lindo e não sei o quê. Mas também tem a questão de como é a relação de trabalho quando você está em uma empresa e você está no ambiente corporativo, né? Porque você também tem esses sonhos, tem essas ambições dentro da empresa que você muitas vezes acredita que vai atingir, só que a gente tem muitos problemas dentro do meio corporativo. Assim como a gente também tem os problemas trabalhando como autônomo, né? Então, é uma resiliência que a gente precisa ter para seguir em uma dessas duas áreas. O que for
for mais, assim... Alguma vai ter que seguir, né? De acordo com a sua saúde. Alguma vai ter que seguir. Então, Se acho você não que for herdeiro. tem muitos pontos. Tipo, a gente pode estar mal de saúde, então não consegue viver no meio corporativo. A gente pode ter alguma questão de organização, então a gente não consegue ser autônomo. Mas a gente sempre vai ter dificuldade, né? Tipo, tem coisas boas e tem coisas ruins nos dois. Com certeza. Sim, e eu acho que é muito, muito particular, assim, né? E eu acho que, inclusive, tipo assim, como é que você tá criticando algo se você nem sabe o que é, que é o que acontece com a maior parte, né? É uma ideia que eles têm que, enfim, foi às vezes projetado por rede social, etc. E algumas coisas têm seu fundo de verdade, porque, né, o sistema corporativo hoje em dia quer trabalhar do mesmo jeito que trabalha há, sei lá, 40 anos atrás. E, tipo, não faz sentido isso, tudo ser presencial. Gente, não faz sentido, e sabe? Fora também um microgerenciamento. E com isso tá acontecendo também a pejotização, então, tipo, o sucateamento das profissões, sabe? Então, as pessoas falam de um jeito, tipo, não entendendo as consequências disso. Por exemplo, na nossa área mesmo, hoje em dia é muito difícil você achar uma vaga CLT. É muito difícil. Então, você vai querer procurar uma vaga, assim, pra design, seja o nível que for, o que se paga pelo PJ, meu, ao menos que você já esteja muito lá na carreira, sabe? Pra você ter um contato ali, conseguir uma vaga PJ que vale a pena pra você, você vai ganhar pouco, vai trabalhar tanto quanto, não vai ter um direito assegurado. Então, é complicado. É bem difícil. Mas eu sinto que a minha relação com o trabalho, hoje em dia, ela é muito mais agradável do que quando eu tava no meio corporativo. Porque, sei lá, eu sinto que essa liberdade, essa coisa de organizar melhor as coisas, e é uma coisa que eu já até falei em outro episódio, tipo, foi importante participar do meio corporativo para aprender as maneiras de trabalhar, né, como você lida com tais situações, como que você acaba mesmo sendo profissional. E aí, hoje em dia, eu consigo aplicar isso no meu dia a dia como autônoma, mas a saúde mental que eu tenho hoje em dia não tá comparado ao que eu tinha antes, sabe? Que praticamente ao ponto do burnout, que é muito mais fácil pra mim, pelo menos, é muito mais fácil de chegar no burnout sendo CLT do que autônomo, porque são várias questões. Mas é uma coisa que é particular sua, né? Tipo, eu acho que não tem que generalizar que, tipo, ser autônomo é melhor que ser CLT, ou CLT é melhor do que ser autônomo. Gente, é muito particular. Sim. Por exemplo, tipo, eu também, assim, eu tive os dois lados, né? Trabalhei muito tempo como CLT e hoje tô como autônoma. Os dois são muito difíceis. Você tem que aguentar muita coisa. Tipo, não é um mar de rosas. Eu trabalho até mais hoje do que eu trabalhava como CLT. Mas, enfim, tem alguns recortes que, pra mim, faz mais sentido, né? Tipo, eu tenho uma flexibilidade. Você falou liberdade, eu tava assim... Eu não sei saber a palavra liberdade. Mas eu tava falando mais uma liberdade criativa. Ah, tá. É porque na concepção de como autônomo, as pessoas veem, nossa, então você trabalha pouco, né? Nossa, você pode fazer o que você quer, né? E não sei o quê. Eu acho que é isso que tá pegando, que eu vejo no TikTok, as pessoas falando isso. Tipo, você CLT, imagina trabalhar 8 horas por dia e fazer hora extra. Conta aí, Fê. Alguém avisa. Ainda tem hora extra, né, pra você receber. Ou tem banco de horas. Tem os benefícios. Óbvio que assim, tem muitas vagas super arrombadas aí também, né, de CLT, que você olha e fala, gente, pagar pra trabalhar, né? Sim. Aí fica difícil. Por isso que a gente falou, é um assunto complexo, mas é que eu não tenho eu não tive essa vivência, eu sempre fui autônomo. Mas eu acho que vocês podem fazer um comparativo, assim, claro que é muito, igual vocês falaram, pessoal, cada um tem a sua vivência, mas eu acho que também para vocês falarem com mais tranquilidade, por exemplo, igual a Jade falou que era muito mais fácil ela ter burnout no CLT, é também uma maturidade de quem vocês são como profissionais hoje, sabe? Eu acho que isso muito decorrente também veio da jornada de vocês construindo a carreira de vocês. Tipo, então acho que tudo são processos também, né?
Sim, isso que a Jade... Não, isso que você falou de... muito do que você aplica hoje como autônoma, você aprendeu na sua experiência como CLT. Eu também, muito da minha formação como profissional hoje foi porque eu convivi com várias pessoas, trabalhei com várias pessoas, vivi várias situações que hoje... eu consigo ser essa pessoa, por exemplo, eu sou super organizada. Eu tô tudo bem planejadinho e tal, entre outras várias coisas. Então, eu não acho que é tipo... vamos lá, pra mim... pra todo mundo só funciona ser autônomo. Não, gente, é muito particular. Tipo assim, você ser autônomo no Brasil hoje, você precisa primeiro ter muita paciência, muita resiliência, né? E muita coragem, porque não é nada fácil, assim, não é... Tem dias e dias, assim como no CLT também, assim. É que as pessoas, sei lá, não sei, gente, essa geração tá complicado. É que eu sinto que esses dias eu vi um cara falando especificamente de designers. Tipo, o pessoal acabou de se formar na faculdade e já vira freela. E, tipo assim, não dá espaço pra experimentar, sabe? E aí se frustra com o freela também, ao mesmo tempo que já tá frustrado com o CLT que ele nem experimentou. Então, mas aí talvez ele não tenha experimentado também, porque o mercado quer pagar um troco e uma bala pra você fazer design, motion graphics, você ser videomaker, edição de vídeo e não sei o que lá. Tipo, o sucateamento tá assim, uma coisa bizarra, porque aí por isso que às vezes quando uma pessoa, tipo, sei lá, criticando a geração mais nova, porque às vezes tá criticando o CLT também, eu falo, gente, mas calma. Eu não tô falando que eles estão certos. Mas eles não estão 100% errados, assim, tipo, em criticar, que é um sistema que já tá passado, tipo, a gente não é valorizado e tá meio óbvio até, né? Só que, não sei, acho que... Sei lá, quando eu comecei a trabalhar e eu era estagiária, gente, eu ganhava R$700 e eu trabalhava muito. Eu fazia tudo. Eu fazia ilustração, fazia post, fazia vídeo. Mas sabe? Eu pra fazia época, tudo. acho que 700 era um salário até que... Não um salário bom, mas tipo, pra estagiário na época era mais valorizado, não era do que hoje, R$700? Era em 2019. Não é há tanto tempo atrás, tipo... A minha faculdade era R$4.000, sabe? Isso aí é o que às vezes você vê de vaga, o pessoal pagando pra um designer júnior. Sim. Sem brincadeira. Mas é verdade. Mas é verdade. Sim. Mas assim, tipo, R$700 e tchau e benção, sabe? Sem direito de VT, de VA, de nada. Você que se vire. Mas assim, os aprendizados eu acho que como valem estágio, muito mais. Com certeza. Mas eu acho que o único estágio, assim, bem remunerado é de banco. Fora banco, nenhum estágio... também acho. Vai ganhar muito além disso, sabe? Banco ganha bem, assim, de estágio. Mas fora isso... Não, e vamos falar que, assim, você tá começando... Não passa muito ali dos 1.000, sabe? Você tá começando, gente. Você não vai começar ganhando um salário bom, sabe? É isso que eu tô falando. Tipo, começar... já querendo muito, sendo que, tipo, a gente tá há anos aí pra conseguir construir o nosso, sabe? Tipo, a gente passou por várias coisas. Então, eu acho que a geração mais nova precisa ter paciência. A gente vive num mundo muito imediatista, tipo... Eu sinto que não tem isso, E eu acho que as redes sociais contribuem pra isso também, né? Totalmente. Essa questão de tudo pra ontem, a ostentação ali, de, tipo, você ver as pessoas fazendo conteúdo das coisas que compraram. Isso, tipo, vai te instigando o consumo. E aí você entra, tipo, num estágio, ganha R$700. Você fala, mas como que eu vou comprar essas coisas com R$700? Tipo assim. Tipo, a conta sabe? não fecha. Aí a pessoa entra em conflito, ela fala, não, eu preciso arranjar um jeito de ganhar mais dinheiro. Nossa, tá muito complicado. Mas tem essas diferenças entre CLT e autônomo, assim, tipo, pra mim, eu acho que o que mais pega é o sistema em questão de não ser flexível em questão de horário. Tipo, você tem que cumprir aquele horário e ponto. E às vezes até mais, né? Tem que fazer mais, passar do horário, etc. Isso é uma coisa que pra mim pega muito. Porque assim, eu consigo às vezes entregar as demandas e tipo assim... Aí, aquele microgerenciamento, né? Você tem que cumprir aquele horário. Então, se você tá aqui, mesmo se você terminou, vamos fazer mais coisa, né? E vai te tacando mais coisa, em vez de, às vezes, contratar uma outra pessoa
não, vamos lá, vamos entuchar, porque se ela tá aqui, é tipo assim, ela está ao meu dispor aqui desse horário, é esse horário. Então, independente se você tem uma agilidade pra fazer isso e conhecimento, né? Porque com o tempo, a gente vai adquirindo conhecimento e, lógico, você adquire agilidade de fazer aquilo mais rápido. Então, não faz sentido. Tipo, é uma conta que pra mim não fecha, assim. E fora isso... Eu acho que a área criativa, trabalhar presencial já é muito ultrapassado, né? Tipo, te exigir que trabalhe presencial todos os dias. Então, é um negócio que podia dar uma flexibilizada. Tem serviço que você não precisa estar no presencial. Tipo, as empresas têm que entender isso também. Mas... Pelo menos todos os dias, não. E a microgerenciação de todas as tarefas, isso deixa doente mesmo. Assim, foi o motivo de eu ter sido demitida e ter virado autônoma. Então, tipo, a minha transição foi essa. Porque na época eu trabalhava como diretora de arte e eu tinha muita coisa pra fazer. Tipo, muita coisa, gente. Era tudo nas minhas costas. E a gente tinha que dar play em um reloginho pra computar as horas que a gente gastava em cada coisa que era feita. Isso é desumano. Sabe? Gente, não, é desespero, porque você vai vendo o tempo passar ali. Exatamente, como se o trabalho criativo fosse uma coisa que a gente conseguisse definir em quantas horas vamos fazer aquilo. Sim. Sendo que é muito difícil de chegar numa hora fechada. Tem dia que você tá bem, tem dia que você não tá bem, tem dia que você tá mais inspirado. Tipo, gente, é orgânico o negócio. E é claro que a gente tem os manejos ali pra gente conseguir resolver um problema um pouquinho mais rápido, mas mesmo assim, imagina, toda tarefa que você tem que fazer, toda coisa que você tem que fazer, você dá o play. Você já sente que você tá sendo completamente vigiado, porque se você demorar meia horinha a mais naquilo, a pessoa vai achar que você é um lixo, entendeu? E você acaba demorando até mais pra e uma pressão pra criar, né? Porque você fica preocupado. Tipo, pressão pra criar, como que cria, assim? Mas enfim, essa microgerenciação assim de você ficar de olho em todos os passos que um profissional criativo tá fazendo, te deixa pilhadão, te faz muito mal. Não. E, enfim, como que vocês... tipo, eu sei que a Fê não teve, né? Não, é porque E a demanda não era igual, né? Tipo, hoje é tudo muito... Novamente voltamos a dizer, por causa de... Enfim, da internet e rede social. É tudo pra ontem. É tudo muito acelerado. Então, você tá o tempo todo ali e tal. Tendo que produzir as coisas muito rápido. As coisas mudam muito rápido. E não que isso também não afete o autônomo, porque isso também acontece, né? Bem sabemos de alterações, né? Que aí, às vezes, tipo... A tecnologia estragou tudo. Não, assim, mas por exemplo, do que eu vejo, eu observo assim, tipo, você tem 25, 26 anos. Imagina você chegar nesse ponto com essa idade. Tipo, na época dos nossos pais, trabalhando em empresa, coisa assim, não era esse nível, sabe? Da pessoa, tipo, ter um colapso, um negócio assim com 25 anos de idade, gente. Com, sei lá, 24, 23 anos. É até muito porque novo. A gente tá lidando ainda com as mesmas pessoas, né? A gente ainda trabalha com esses prazos, só que a gente maneja as coisinhas de uma maneira diferente. Tipo, a gente consegue distribuir melhor o nosso tempo, né? A gente não tem que obedecer uma regra muito, sabe, escrita no papel que tem nas empresas, né? Eu acho que isso é o mais gostoso, assim, de poder trabalhar como autônoma. E eu acho que a questão também da mobilidade, né? Porque se falar pra cá, tipo, por exemplo, São Paulo, tem gente que leva mais de 2 horas pra chegar no trabalho. Então, se você pôr isso na ponta do lápis, às vezes é tipo... É surreal isso. Às vezes é 4 horas no dia que a pessoa está no transporte público pra poder chegar e trabalhar. E ainda ouvir, nossa, mas você tá cansada, né? Nossa, mas você não tá rendendo. Nossa, mas não sei o que. Gente, por isso que igual você falou, esse assunto. É uma viagem dentro da cidade, não? Tem muitos problemas. E aí, isso pra mim, no autônomo, é uma coisa que eu fiquei maravilhada, porque, né, trabalhei mais de 11 anos como CLT. E aí eu vim pra autônomo, que aí eu tenho essa flexibilidade, eu trabalho de casa. Mas isso também não quer dizer que é as mil maravilhas, não. Você lida com outros... São outros tipos, problemas. Você não tá no transporte público lotado, mas assim, você tem muita coisa pra fazer. Às vezes, pagar, né?
Não, nossa, nem se fala, né? Esse mês, nossa. E pra pagar, por Esse mês eu trabalhei todos os finais de semana, tipo, todos os finais de semana. E vou precisar trabalhar esse março agora, que a gente tá gravando agora em abril. Trabalhei todos os finais de semana. Trabalhei quase todos os dias até 1, 2 da manhã. Tipo, olha aí que lindo estou que é ser esgotada, autônomo. mas eu sei que é por um período, Que é uma fácil. demanda pra entrega. E é isso, sabe? Você vai ter que ir equilibrando as coisas. Vai ter vezes que você vai precisar trabalhar assim, e depois vai ter vezes que você vai ter 2 dias sem trabalho e você vai ficar desesperada de cadê o trabalho. Exatamente. O mundo acabou, esquece, nunca mais vai entrar trabalho. Você se ferrou, pronto. Nossa, vocês sentem isso? Sim. Vocês sentem isso? Parece que quando dá uma baixa, assim, você fica, meu Deus, e agora? Não vai vir trabalho nunca mais, Fracassei, eu já o fico que eu assim, vou fazer? eu sou um fracasso, nunca mais eu vou fechar um trabalho, meu Deus do céu, Nossa, minhas meu contas. Deus, não dá. Nossa, é desesperador. E eu sempre tenho essas crises existenciais ainda junto com a TPM. Nossa. Meu Deus, eu mergulho no limbo. Mas é bom que a Eu gente fico assim, compartilha. eu vou desistir, vou fazer o quê? É bom saber que não é só uma pessoa, tipo, eu aqui sozinha que passo por isso. Não, mas isso que eu falei de gastos também é que, tipo, as pessoas que não conhecem muito da realidade do autônomo, porque... Não, desculpa. No nosso caso, por exemplo, que a gente tem que pagar Adobe, tem que pagar MEI, tem que pagar, tipo, eu, por exemplo, eu pago convênio, porque eu não posso ficar sem convênio. Sim. Por questão de saúde. Então, tipo, tem outras milhares de coisas que você precisa pagar, que às vezes no CLT, por exemplo, convênio, tem empresa que paga 100%, tem empresa que paga 50%. Gente, isso são coisas que super ajudam. Tem um VR, tem um VA, tipo, nós autônomos não tem nada disso, não tem um 13º, não tem um nada. Então é assim... Tipo, é muita coisa a mais pra você pagar e aí, consequentemente, você tem que correr mais atrás pra poder dar conta de pagar tudo isso, né? E eu vejo muita gente falando que, tipo, quando você é autônomo, que beleza, só depende de você, você que tem que ir atrás do seu dinheiro. Sim, mas também não depende só de você. Eu acho que esse que é o ponto que tem que entender e aprender a se trabalhar, que eu acho que isso que é o mais difícil, porque muitas vezes você faz tudo que você tem que fazer, você faz a sua parte e mesmo assim não depende de você, sabe? Eu acho que isso, tipo, o CLT, você tem a certeza que, todo mês seu dinheirinho vai estar ali, entendeu? Agora, às vezes tem mês que, você tá divulgando o seu trabalho, você tá prospectando, você tá fazendo tudo que está ao seu alcance e ainda assim tá fraco. Às vezes você não fecha um trabalho, então não depende só de você, entendeu? Tipo, ao mesmo tempo que depende só de você, não depende só de você. Eu acho que aprender a trabalhar isso é difícil. Eu, assim, toda semana na terapia eu falo sobre isso. Eu falo, tipo, estou com medo de fracassar. Tô fazendo de tudo, mas mesmo assim, acho que vou fracassar. Tipo, estou sentindo que vai dar errado, sabe? Fica assim... Mas Vocês têm, que você falou agora, fracassar, vocês têm, tipo... Eu fico pensando, às vezes, a longo prazo. Eu fico assim... Porque, assim, no momento atual, é muito corrido. Mas pensamento a longo prazo, eu fico assim... Gente, mas eu não quero estar lá, sei lá, com meus 60, 70 anos e tá nesse vulco, gente. Eu já começo a surtar, já começo vários pensamentos. Gente, alguém contrata designer... Tipo, assim, a pessoa vai contratar alguém que trabalha com isso de 60 anos. É difícil. Não, então, aí eu fico esse pensamento. A gente tem que pensar que nessa época a gente já vai ter conseguido construir o nosso império, vai ter uma casa no campo e vai estar descansando, entendeu? Ver também esquema de aposentadoria particular, porque, tipo, eles têm que ir se organizando e se programando, porque... Exato. Mais uma coisa pra você pagar, olha aí. Pra você ter uma vida... Ainda não consegui começar a pagar, mas é algo que eu quero... Nem eu. Não sei quando eu vou começar, mas... Mas a gente, é algo que é importante de se pensar também, né? É muita coisa pra pagar, gente. É muita coisa. É muita coisa. Não sei nem se eu vou Você estar ia falar, Jade, que eu te cortei. Desculpa. Eu esqueci. Você ia falar alguma... É porque eu lembrei disso, falei, meus pensamentos intrusivos, eles vão assim, juro, eu fico pensando bastante sobre isso, reflexivo exatamente por isso, porque isso é uma vivência que, tipo, a Patrícia com 33 anos, ela dá conta, ela faz o corre, não sei o que, nananã, mas e a Patrícia com, sei lá, 60 anos, como é que vai ser isso? Tipo assim, minha cabeça já é ansiosa, né?
É, isso que eu ia falar. Assim, eu acho que as coisas vão caminhando, né? As coisas vão caminhando, mas eu acho que é normal de ser humano que tá dependendo, tipo, ter essas preocupações e, tipo, você trabalhar com isso, porque o nosso trampo é muito a gente, mas no fim eu sinto que as coisas vão se encaminhando, Sim, sabe? eu acho que a gente tem um pensamento vai seguindo. como se você ser autônomo é quase utópico, sabe? Tipo, é uma coisa que você não consegue ter sucesso. Então, acho que a gente mesmo fica se sabotando no nosso pensamento por questão de cultura mesmo. Acho que é cultural. A gente não normalmente, né, quando falava que era uma pessoa autônoma, a gente falava, isso daí é fudido. Porque a gente já vai pensando que é uma pessoa que não tem, entre aspas, sucesso. Então, como é que a gente vai ter um pensamento positivo sobre o nosso futuro se todas as visões que a gente tem sobre o freelancer e o autônomo hoje em dia é de uma pessoa que vai sofrer algumas dificuldades, né? Nossa própria família também, né? Tipo, exatamente, quando você fala... principalmente na família. Quando eu, enfim, saí do CLT e falei, eu vou ser autônomo agora e tal. Aí, tipo, o Cipri me perguntava, e aí, você já arrumou um emprego? Eu falei, não, tô pegando trabalhos, né? Então, não sei o que. Mas e aí, quando você vai, né, conseguir um trabalho? Quando você vai fazer, né? Toda hora eu me perguntava. Hoje em dia, acho que já entenderam melhor isso. Porque também é geracional, né? Eu acho que isso de ser autônomo é mais comum, vamos dizer assim, hoje em dia, né? Tipo, a nossa geração dos nossos pais era meio complicado isso. Tipo, até pra ser autônomo, acho que era muito mais complicado. Não era tão comum. Então, na cabeça deles, você tem que ser CLT e ponto, acabou. E tipo, não, mas você vai passar fome. E tem a questão da carreira, né? Tipo, não, você tem que construir uma carreira. Você tem que ter um nome no mercado. Só que a gente tá vivendo um momento em que a gente tem a tecnologia pra ser boa também. Sim. Então a gente pode aproveitar de muita coisa pra ter uma carreira, né? Sim, mas quando você falou já de só... Como você teve esse recorte também de sair do CLT pra agora você é autônoma, tipo, você teve alguma parada assim, tipo, de família? Falar, nossa, menina... Não, mas vou arrumar um emprego pra você. Não, gente, porque eu tenho muita sorte de ser de uma família praticamente autônoma. Então, assim, a minha mãe nem tanto. Mas o meu pai, meu tio, assim, eles são autônomos tipo assim, acho que desde que eu nasci. Então eu vejo que dá pra dar certo. Vai ser difícil, mas dá pra dar certo, independente da área que você tá. Só que você tem que ser liso, né? Você tem que pegar e saber trabalhar, você tem que saber aproveitar oportunidades. Então, tem muita coisa. Então eu tive muita sorte, assim, de tipo, ser demitida e falar, mano, vou tentar ser freela. E as pessoas da minha família só falarem assim... Tava na hora, né? Porque já estavam te explorando. E aí foi bom, porque, tipo, só era eu, a única pessoa que não acreditava que poderia dar certo. Que aí faz total diferença. Sim. Porque eu acho que é o mais difícil, né? É você acreditar em você mesmo. É que, assim, eu não tive essa parte dessa vivência de ser CLT. Mas em questão disso, em casa sempre foi muito tranquilo também, porque meus pais, eles têm empresa, tipo... desde muito, muito tempo. A minha mãe, ela até ficou mais tempo como CLT e tal. Mas eu lembro que ela, tipo, parou de trabalhar também pra se dedicar à maternidade. Aí ela abriu uma loja de roupa. Aí depois ela e meu pai tocam uma empresa. Então sempre foi muito tranquilo, assim, em questão de apoio. Mas a minha mãe fala que ela gostaria que eu tivesse tido uma vivência, sabe? Porque pra ela foi muito bom. E porque é dessa questão de amadurecimento mesmo, como profissional, tipo, você aprender várias situações que vão te ajudar pra vida, né? Do que ela fala assim, tipo, dentro de uma empresa. Mas sempre foi muito tranquilo em casa em relação a isso, assim. Que bom. Hoje em dia minha família super me apoia. Eu já até falei aqui no podcast que acho que foi no da carteirada. Eles mesmos me divulgam, comentam, não sei o que. Esses dias mesmo uma tia minha... Gente, eu fiquei tão feliz. Uma tia minha, ela deve ter, sei lá, minha tia já é mais velha. Eu nem sei, mas eu sei lá, uns 70 anos minha tia deve ter. E aí ela me mandou que ela tinha visto um vídeo meu no TikTok. Pra mim aquilo foi tipo assim, caraca, eu tô fazendo certo, sabe? Tipo, minha tia de 70 anos me viu no TikTok e ela gostou, elogiou e tal. E isso pra mim,
que vim do CLT, e tipo assim, no meu caso eu também tive um burnout, etc. Mas eu não fui mandada embora, eu escolhi sair dali e tal, daquela situação. Então, tipo, foi uma escolha minha. Então, teve um peso um pouco maior também das pessoas olharem pra mim e falar: mas você tá doida? Mas você saiu sem ter nada? Mas você surtou, mas né? Como assim? Não sei o quê. Só que hoje em dia eu percebo que o olhar das pessoas é diferente comigo. Tem esse mais assim, tipo, nossa, ela tá fazendo certo, nossa, ela tá conseguindo, é o trabalho dela e não sei o quê, tipo, sai indicando. Então, tem muito disso. Por isso que eu acho que ser autônomo, além de tudo isso que a gente já falou, de ter coragem, resiliência, etc., realmente não é pra qualquer pessoa. Porque exige muito mentalmente, exige muito financeiramente também. Então, tipo, são Sim. coisas que às vezes no CLT, o CLT te proporciona ali, apesar de N coisas que tem negativo, mas tem muitas coisas positivas também. Gente, imagina, pagar ali meu convênio médico, ter o meu VR, meu 13º, só alegria. Dá pra colocar na balança, Sim. tem muitas coisas às vezes, positivas. Dos dois lados, né? E, tipo, às vezes você imagina que delícia, às vezes, tipo, nossa, 6 da tarde, vou fechar meu computadorzinho e acabou. E esquecer, Muitas né? vezes não tem isso. Não, mas eu acho que muitas vezes a gente não depende tem isso. muito. Mas muitas vezes também a gente pode fechar o computador 2 da tarde. Sim. Não, e até mesmo você trabalhando em uma empresa, eu acho que o problema do CLT realmente é um modo de trabalho que ele tá antiquado, sabe? Porque não é ruim. Eu não acho de maneira alguma que sejam, nossa, vocês são fracassados. É um xingamento, né? Porque você tá numa empresa. Ai, seu CLT. Ai, porque você tá fazendo grana pra um CNPJ. Tipo, não, mano, às vezes você não quer ter a responsabilidade de praticamente ser uma empresa, né? De ter empreendimento, enfim. E eu acho que se tivesse como se fosse uma reforma, assim, do CLT, com essas questões do presencial, do home office, pensando na saúde mental das pessoas, considerando o mundo que a gente vive agora, que tem muito carro na rua, principalmente aqui em São Paulo, das questões péssimas do transporte público também, que não ajudam, né? E, enfim, a gente deveria ter, assim, oportunidades incríveis no mercado de trabalho, porque eu não acho que é justo a gente ficar falando que o CLT é ruim, que o autônomo é bom, mas a gente tem que trabalhar muito, porque trabalhar muito não é o que a gente precisa fazer. A gente precisa trabalhar para viver uma vida boa, porque a gente precisa viver também, porque é muito fácil a gente entrar no modo autônomo de tipo, tá, eu troquei a rotina de estar no escritório das 9 às 18 por trabalhar 3 vezes mais na minha casa. Só que não é esse o papo, entendeu? Eu acho que a partir do momento que a gente tá em um local em que a gente tá confortável trabalhando, a gente consegue lidar melhor com o nosso tempo e a gente tá fazendo sendo dinheiro, valorizado, é onde tá bom. Que também E sendo valorizado é onde tá bom, né? E um outro problema que eu enxergo muito também é que o meio corporativo, ele é muito traiçoeiro, sabe? Tem muita gente que tem, entre aspas, poder dentro de uma empresa que essa pessoa tá cagando pra você, ela realmente quer te ferrar, ela não tá pra te ajudar. E a gente vê que, tipo, sendo autônomo, tipo, a gente conhece outros autônomos e a gente se apoia, a gente se ajuda, a gente quer ver o outro crescer também. E, mano, isso muda tudo na relação com o trabalho. Tem uns que querem passar a perna também, né? Que a gente já até comentou isso. Não vamos ser... Tem gente ruim, tem em todo lugar. É por isso que eu falei, tipo... Mas eu sinto isso também. Que eu sou muito contra também, tipo, de ficar, criticando que o CLT é isso, pipipipopó, que o autônomo, não sei o que lá. Gente, você tem que definir o que é melhor pra você. Você tem esses 3 tópicos aqui que
o seu top 3 de coisas que você acha que é super importante pra você no trabalho. Isso aqui encaixa mais como CLT, isso aqui encaixa mais como sendo autônomo. E ainda acho que depende muito da área que você tá? Tipo, no nosso caso, hoje em dia tá praticamente impossível, eu diria, você ser CLT por conta da desvalorização, sucateamento de salários que, assim, são ridículos pra você fazer de tudo um pouco. Mas dependendo da área e do cargo, super vale a pena, sabe? Tipo, ou às vezes, dependendo, você não consegue sendo autônomo, você chegar às vezes no que você tem de ideal de carreira, onde você quer chegar, etc. Às vezes como autônomo não dá. Então por isso que eu acho que você tem que parar e analisar, tá? O que eu quero como profissional? Eu quero isso. Então então acho que o caminho é eu ser autônomo. Não, acho que o caminho é ser CLT. E às vezes eles se cruzam. Às vezes você começa ali como CLT, depois você vai para autônomo, aí você volta pro CLT. Sim. E muitas vezes você não tem o direito de escolha. Você não consegue simplesmente falar, não, eu vou ser autônomo. Não. Porque é uma coisa que demanda planejamento desde a transição. Sim. O que eu acho, só que não dá também, é essa romantização que tá de você ser PJ, do jeito que tá, Nossa, sabe? não. E é isso mesmo, estão romantizando você ser autônomo. E ser autônomo realmente não é pra todo mundo. Não é todo mundo que aguenta, porque você falou, tem essa questão de administração mental, emocional, de tempo, de organização, de tudo, assim, sabe? Tem pessoas que realmente não foram feitas para esse tipo de trabalho, tipo, de aguentar o trampo. E com essa romantização, eu sinto que parece que tipo, é as mil maravilhas, que, nossa, é muito melhor, vou trabalhar 4 horas por dia, tudo vai ser resolvido, tipo... Você tem que entender que a partir do momento que você trabalha por conta... Você é tudo, né? Como se você fosse uma empresa no sentido de ser tudo. Tipo, você tem que fazer o financeiro, você tem que fazer o comercial, você tem que fazer o criativo. Tudo. Você vai ter que dar conta de tudo. E tem aquele papo de que a gente tem maior reconhecimento quando a gente é autônomo e tudo mais. Em partes isso é verdade, mas muitas vezes a gente vai estar lidando com demandas que são exatamente das empresas que a gente poderia estar trabalhando CLT. Então, essa valorização meio que não existe, sabe? Tipo, depende muito do tipo de trabalho que você faz. É a mesma coisa que se você estiver em uma empresa, você participar de um projeto importante lá dentro. Você vai ter a sua valorização do seu trabalho, você vai estar dentro da empresa. E aí, você trabalhando como freelancer, você pode fazer demandas assim, X, que é tipo, aquele tipo de demanda que não tem vontade de subir no portofólio, que você fez pra ganhar dinheiro mesmo. E vai ter aquele projeto que brilha os olhos, né? Então, tipo, eu penso às vezes que essa coisa de, meu Deus, que foda que você é uma designer independente, autônoma e tudo mais, as pessoas te procuram pelo seu estilo e tudo mais. Nem tanto. Tipo, Vamos falar a verdade, né? O povo acha que é só, se tipo, fosse só desenha. Por isso tava ótimo. Só coisinhas que tem a ver com o nosso dia. A gente já falou sobre isso aqui, acho que foi no episódio de identidade. Mas tem realmente essa romantização das pessoas acharem, não, tipo, você só vai fazer coisinhas legais. Não, tipo, às vezes é só pra pagar a conta mesmo. A gente vai pegar uns trabalhos que é isso e ponto, assim. Mas acho que um outro lado, assim, que o autônomo também, que eu acho pesando a minha vivência como CLT versus o autônomo, uma das coisas que me pegou bastante foi o fato de que autônomo, eu tô sempre fazendo alguma coisa diferente, então eu tô sempre aprendendo alguma coisa. Isso é a minha realidade, tá? Porque às vezes você como CLT, você também tá aprendendo muita coisa, você tá fazendo projetos diferentes, então é muito particular. A minha vivência é que hoje eu consigo aprender muita coisa, eu tenho contato com clientes diferentes, com situações diferentes, e isso pra mim eu acho muito legal, muito interessante. Se eu tivesse isso no CLT, tivesse sendo com um salário, né, digno, porque, né, minha filha, eu tava no CLT, provavelmente, assim, sabe? Pelo menos... Vocês já pensaram em voltar? Algumas vezes. Tipo, ultimamente, sei lá. Não, vamos botar um prazo. 1 aninho atrás. Passou pela cabeça de vocês? De 1 ano Já. pra cá? Já. É que eu sei que eu não consigo entrar no mercado de trabalho, assim. Tipo, sendo realista. Tipo, eu sei que eu não entro no mercado de trabalho. Mas você chegou a tentar, anos, não chegou?
Sim, mas, por exemplo, eu não sou formada na área. Sou formada em economia. Eu nunca trabalhei numa empresa. Tipo, chega numa parte do processo que eu já tentei muita vaga. Nossa, tem uma época que eu já tentei para várias vagas. E é o que a gente falou também. Eu não vou entrar numa vaga para ganhar R$2.000 por mês para trabalhar presencial todos os dias. Porque é assim que tá. Então, para eu começar do zero, com 31 anos... no presencial, eu acho meio complicado. E aí eu acho difícil, tipo, eu entrar no mercado mesmo, assim, eu acho muito difícil. Assim, pensando realisticamente, entendeu? Sendo realista. Tanto que eu quero vagas porque eu tô querendo algo mais fixo. Sim. Eu tô tentando coisa pra fora, entendeu? Home office pra fora. Porque uma coisa é você ganhar R$2.000, outra coisa é você ganhar $1.000, $2.000, entendeu? É justo, vai. Que pra eles é pouco dinheiro, mas pra gente é muito. Exato. Nossa, eu queria. Passou pela minha cabeça quando eu tava, tipo, em baixa de trabalho. Aí eu falei, ai, gente, tá, vamos lá. Mas depois que as coisas foram andando e tal, porque eu acho que tem muito disso. Porque o CLT tem muito isso da raiz da gente, estabilidade, que, né, vai entrar dinheiro todo mês, e é isso e tal. E, de certa forma, tem, mas ao mesmo tempo também não tem, né? Porque, assim, é isso que é muito que a geração dos nossos pais colocam de que você trabalhar com CLT significa estabilidade. Não, hoje em dia não. Antigamente, sim. Hoje... Você não sabe se você vai ser mandado embora no outro dia? Exatamente. Tipo, você pode ser mandado embora assim, ó. Sabe? Você nem espera por isso, nem nada. Então, eu acho que isso é balela de estabilidade. A única coisa é que, assim, se, tipo, pelo menos, próximo mês eu sei, eu tenho certeza absoluta de que vai entrar aquele valor. Que às vezes, como autônomo, você não tem, porque às vezes o pagamento atrasa. E aí, quando atrasa no CLT, no máximo, assim, óbvio, tem empresas que às vezes é um pouquinho problemático, acontecem umas coisas. Mas se atrasar, tem lá seus direitos, entendeu? Tipo, você vai atrás, tipo, olha, a empresa tá atrasando meu salário, não sei o que lá. Dificilmente uma empresa atrasa, assim, tipo, agora você não sendo autônomo? Acontece. Você tem que fazer Minha uns filha, malabarismos fica aí. às vezes. Faz aí o seu arroz com ovo e espera, né? Exatamente, porque você vai fazer o quê? Mas eu sinto que eu fico nessa também de procurar alguma coisa mais em momentos de baixa, sabe? Começa a bater um desespero. Eu lembro até de uma vaga que eu falei pra vocês que eu tinha que fazer. Nossa, eu surtei. Eu falei, gente... Não, o cara não quer me falar quanto ganha. Ai, só que isso é ridículo. Tem que ficar das 8 da manhã às 7 da noite lá, presencial todos os dias. E eu desesperada, eu falei assim, meu Deus. Porque é isso, eu não tava vendo luz no fim do túnel, né? Era um momento de baixa que eu tava assim, meu Deus do céu. Aí eu falei, não, mas não vou fazer essa loucura, tipo... Porque eu sei que eu vou me arrepender, entendeu? Aí é isso também, de algo que a gente já falou uma vez, de você confiar também no seu trabalho, sabe? Confiar no processo do que você foi construindo e que vai dando certo. Tanto que, tipo, no outro mês começaram a vir os trabalhos e não parou desde então. Tipo, graças a Deus que continue assim, mas tem que confiar e acreditar que... Tipo, tudo que você tá plantando, você vai dar certo, sabe? Porque senão você fica maluca. Que é uma coisa de construção, né? O autônomo, tipo assim... Não que no CLT acho que também não tenha isso, porque às vezes, tipo, sei lá... Você tá começando, as pessoas ainda não conhecem seu trabalho. Então, é uma coisa que você vai construindo dentro da empresa ali, né? Para as pessoas reconhecerem seu trabalho. Mas como autônomo, isso eu acho que, sei lá, triplica. Porque quem é você no meio do oceano, sabe? Então, você tem que fazer produção de conteúdo, você tem que postar em rede social, você tem que fazer parte de grupos, você tem que interagir com pessoas da área. Fazer um network ali, né? Tem muitas outras coisas que eu acho que dentro do CLT isso diminui um pouco. Sim. Considerando que, tipo assim, você não precisa necessariamente criar um conteúdo pra internet, né? Porque as demandas vão vir até você, que é diferente do autônomo, né? Que você tem que meio trabalho sempre vai ter, né? Então... Mas eu acho que
quando a gente tá, tipo, sendo criador de conteúdo e designer e ilustradora e não sei o quê, a gente se compara muito mais do que quando a gente estava trabalhando CLT, que a gente tinha nossas demandinhas lá, né? Porque a gente acaba atingindo um outro ponto, assim, do nosso trabalho, que é a nossa identidade dentro da internet. Então, tipo, tem gente que é muito absurda, assim, em criação de conteúdo e tem super sucesso, e acaba meu Deus, publi, sabe? Como você tem tempo? Mas, enfim, né? Coisas da modernidade, porque imagina que no passado a gente ia falar sobre isso, ia falar que você poderia ser considerado um profissional muito mais interessante se você tivesse 30 mil seguidores. É Black Mirror isso. Eu não gosto disso. Eu acho revoltante. É que eu acho que depende. Que tem umas pessoas que têm um conteúdo muito legal, que realmente você sente que é um conteúdo de valor mesmo, que você fica, nossa, essa pessoa tem uma preparação do conteúdo ali, o jeito legal. Mas tem uns que você fica, gente, não é possível, sabe? É frustrante até, né? Que você fica, tipo, gente, como? Sabe? Como assim? Você se questiona a humanidade. Eu acho que a gente podia dar um... É que eu e a Jade tem o recorte, né, das duas, ter as duas vivências, mas a Fê também pode dar um conselho para quem pensa em ser autônomo. Eu acho que a gente poderia dar um conselho entre, tipo, o que a pessoa tá pensando, quero ser CLT ou ser autônomo, o que vocês diriam pra essa pessoa, assim, chegasse em você hoje, assim? Qual o seu conselho que você daria? Eu acho que eu ia falar pra pessoa ter uma experiência de freela enquanto ela tá sendo CLT. Pra ela ter um gostinho do que é você ficar responsável 100% na parte de organização, de cobrança, de atendimento, de tudo de um projeto. Porque você meio que vai estar num treinamento ali enquanto você ainda tem o seu CLT garantido e vai conseguir meio que, sei lá, até mesmo entrar no mundo do freela, fazendo outros tipos de projeto. Porque também eu acho difícil quando você trabalha em uma empresa e faz somente as demandas da empresa e quer entrar no mundo de trabalhos freelancer, sendo que eles procuram um outro tipo de profissional. Porque às vezes você trabalhando numa empresa você não é um profissional generalista, né? Então acho que aos poucos você ir testando as suas habilidades como freelancer, que eu acho que você tem que construir uma confiança, você tem que estudar algumas maneiras de como você trata uma pessoa, de como você apresenta o seu trabalho, que muitas vezes na empresa você não desenvolveu isso. Então eu acho que o meu conselho seria esse, tipo, você meio que estudar o espaço que você está tentando entrar antes de ir de cabeça, porque pode ser que não seja pra você, como a gente falou no episódio inteiro. Exato. Eu ia falar isso, mas eu também acho que muito de conversar com... Ou, por exemplo, eu tô pensando em ser autônomo, então vamos conversar com os autônomos. É que, tipo assim, conversar com um CLT. Eu acho que conversar com um CLT é mais questão, tipo, pensando que área, que nicho, né, em específico você quer trabalhar, que eu acho que funciona. Mas falando pelo lado autônomo, acho que é muito legal você conversar com outros. E segundo, eu acho que tipo, esquecer que, assim, você fazer só uma coisa. Esquece. E você tem que diversificar a renda. Porque não dá pra você fazer uma coisa exclusivamente, que provavelmente você vai fazer isso no CLT, no autônomo. Então eu acho que igual a gente falou, é estudar, é você conversar. Que autônomo é muito sobre network, é muito de quem você conhece, com quem você se relaciona. Então eu acho isso super importante. O CLT também tem isso, pensando se você quer um cargo mais acima, enfim, se você quer crescer ali, eu acho que também funciona. Mas pensando nisso, eu acho que, assim, não fechar os olhos de, tipo, com preconceito. Nossa, o CLT, não sei o que lá. O autônomo, não sei o que lá. Eu acho que é muito entender o que você quer profissionalmente. E o principal, ter coragem. Tanto coragem pra, tipo assim, vamos lá, vou mandar currículo pras empresas e tal. Não, vou aqui estudar pra entender como é que eu posso me divulgar e chegar a trabalho, etc. Então, é meio que a gente falou e meio complementando, assim. Sim.
Eu acho que depende muito do que a pessoa quer fazer. Porque se vier assim, falando pra mim, é que eu vejo exemplo, tem umas amigas que às vezes elas estão cansadas do CLT e vêm com umas ideias de jirico, falando que quer empreender com tal coisa. Tipo assim, não sai do seu emprego. Calma. Assim, não. Então, assim, sério, não sai, continua ali, segurança. Então acho que depende muito do que a pessoa quer fazer, mas se fosse pra, igual, tipo, design, voltado mais pra nossa área, assim, eu acho que eu daria um conselho meio que igual vocês falaram, sabe? Não sair de uma vez também do trabalho e estudando as possibilidades, o que você vai fazer e tentando pegar uns freelas aos poucos, até pra você tendo familiaridade de como lidar com o trabalho ali, né? Como você vai fazendo pra se enxergar como profissional e largando com o tempo, sabe? Quando você se sentir segura, se estruturar financeiramente. Agora, largar de uma vez é algo que eu não aconselharia a ninguém. E ver muito também, se às vezes vale a pena a sua ideia, porque tem isso também, né? Eu sinto que tem umas pessoas com umas ideias muito doidas. Que não dá, né? De falar, querida, dá uma segurada aí. E eu acho que o CLT vale de você talvez estudar a empresa, né? Dar uma sondada, como é que é trabalhar naquela empresa antes de você de repente se candidatar. Se você tem esse lugar de poder fazer essa escolha também, né? Vamos você trazer realidades também. Então, eu acho que é por isso que eu acho que é basicamente, assim, tipo, você trocar uma ideia com pessoas. Sejam pessoas que são autônomas, sejam pessoas que trabalham dentro de empresas, que isso vai te ajudar a entender o caminho que você poderia seguir, assim. Porque às vezes a gente acha que é uma coisa, mas no meio do caminho, tudo muda e tudo acontece, né? E também tem que entender que a gente não sabe tudo. Então, tipo, vai entrar no CLT, vai quebrar a cara, vai ser freela, vai quebrar a cara também. E é só seguir, entendeu? E aí, acho que a longo prazo a gente vê o que funciona melhor. Porque e eu acho que pra vida também, né? A gente tem que aprender a engolir muito sapo. O que eu sinto um pouco disso também, dessa geração um pouco mais nova, assim, é que não tá acostumado a engolir muito sapo, sabe? Muitas coisas na vida você vai ter que aguentar quietinha ali e seguir. E fazer o que tem que ser feito, sabe? Você gostando ou não. Exatamente. É isso. E chegou o nosso momento, que todo mundo gosta. Aquele momento do cafezinho, né? O café com referência. E eu queria trazer, a gente tava até, tipo, confabulando o que a gente vai indicar, etc e tal. Eu pensei muito no Panelinha Ilustrada, que é o podcast do Doug, da Arte Revide, porque pra mim foi muito um divisor de águas, assim, pra entender como... Eu fiz um curso com eles e pra mim foi muito um divisor de águas pra entender a relação de trabalho ou da área de desenho, né, enfim, dentro de CLT e como autônomo. Então, e nesse podcast eles falam muito, assim, eu acho legal que eles trazem pessoas, então tem recortes de autônomos, tem gente que trabalha dentro de empresa, etc. Então, acho que é o que foi um conselho meu, né? Tenta conversar, tenta entender como é que funciona e tudo. Então, acho que seria legal ouvir o Panelinha Ilustrada. Eu também vou seguir na mesma linha. Eu vou indicar um episódio do podcast É Nóia Minha. Amo! Camila, anota nós. Noyers. É o episódio que chama Freela versus Firma. E, inclusive, esse episódio ele foi tipo um episódio que a gente compartilhou entre nós três aqui, bem no início do podcast, quando a gente estava ainda, né, pensando em fazer tudo acontecer. E é muito legal esse episódio porque tem a Camila, que ela já passou de uma profissional CLT para uma profissional autônoma, podcaster, criadora de conteúdo. E também tem outras duas mulheres que também são criadoras de conteúdo hoje em dia, mas elas têm experiências completamente diferentes com a vida CLT. Então é muito interessante de ouvir uma pessoa que era completamente apaixonada pelo mundo corporativo e que ela fala que ela gostava muito da chefe dela, que ela gostava muito do que ela fazia, e uma outra profissional que teve uma experiência completamente diferente, que chegou a ficar esgotada. Então é importante a gente ver essas duas coisas para entender como as pessoas se encaixam no mercado de trabalho, como tem lugares que
você pertence um pouco mais do que outros, pelo simplesmente o fato de você se sentir melhor e de você lidar melhor com todas as situações. E também é um episódio muito engraçado, como todos os episódios, então vale a pena assistir. Ouvir. É muito bom. Eu já ouvi esse episódio umas 2 vezes. Eu ouvi, enfim, na vida, né? Porque eu sou muito Neuer. Mas aí depois eu ouvi quando a gente tava estudando pro podcast e tal. E é muito bom. Realmente tem muito... são vivências, assim, que algumas coisas eu fui super me identificando. Outras eu falei, nossa, que legal, interessante saber disso. Então acho que é uma dica muito, muito boa ouvir esse episódio. E marcar a Camila, né? Vai que ela nota a gente. Já chama pensou? a gente pra falar. Eu adorar. Muito chique. Mas é isso. Espero que vocês gostem. Esse episódio ficou longo, hein? A gente já pulou bastante. Mas é isso. Até o próximo. Beijo. Tchau.